Olá, você se sente num relacionamento abusivo, tóxico? Se sente manipulado ou manipulada pelo seu parceiro ou parceira? Então, meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre isso. Nas experiências que eu tenho nas constelações de casal, eu percebo muito, principalmente mulheres, mas também homens, vivendo relacionamentos tóxicos, abusivos, cheios de manipulação. E muitas vezes essa pessoa que vive essa manipulação, que está sendo abusada de uma forma psicológica, às vezes até física, ela, ao invés de reagir, de tomar uma atitude, muitas vezes ela tenta justificar o seu parceiro ou a sua parceira. Ela tenta achar nela mesma o erro. Eu faço algo que provoca essa reação nele. Então, assim, isso é muito grave, muito sério e difícil de entender e de colocar a pessoa naquele movimento onde ela realmente distribui a responsabilidade pelo problema do relacionamento de uma forma mais adequada. Porque é óbvio que em todo relacionamento de casal, inclusive essa é uma fala de Bert Hellinger, tudo que dá errado é 50% culpa de um, 50% culpa de outro. Mas existem situações que não devem e não podem ser aceitas, sob pena de um desrespeito tão grande que você passa a nem existir naquela relação. Você é tão manipulado, tão abusado, que você vira um objeto. E muitas pessoas estão vivendo isso, passando por isso, achando que a culpa é delas. Porque o parceiro manipula. O parceiro, quando a pessoa tenta reagir, o parceiro coloca a culpa na pessoa pela situação, pela reação que ele teve, que foi abusiva. Né? Eu tô dizendo o parceiro, mas pode ser a parceira também, né? Então, gente, eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendi. Uma pessoa que tinha um relacionamento de bastante tempo, de muitos anos, com uma pessoa que tinha uma condição financeira melhor do que a dela, que foi morar na casa dela, não arcava com nada das despesas e ainda a humilhava em público, parava o carro no meio de lugares meio perigosos, no meio da noite, e mandava ela sair do carro. Em reuniões de amigos, de família, começava a trazer questões mais íntimas do casal para humilhar, para colocá-la como ruim. E essa pessoa vem para a constelação e diz assim: eu queria entender o que eu estou fazendo de errado. E aí eu perguntei quais são as qualidades dessa pessoa. Aí ela me fala as qualidades, os defeitos. Quando ela me fala os defeitos, e vem esses defeitos, né, de humilhação em público, de deixar a pessoa sozinha, ela relata uma situação onde ela ia falar alguma coisa, questionar alguma coisa, a pessoa tampava os ouvidos e começava a falar, mas não ouvia. E depois colocava a culpa nela. Então, quando eu perguntei para ela assim, e o que você faz de tão grave no mesmo sentido do que ele faz, que você acha que você precisa mudar? Aí ela falou assim que o que ela achava que ela fazia é que ela não conseguia colocar um limite. Só que essa atitude dela não era contra ele, era contra ela. E eu queria saber o que ela fazia contra ele, que justificasse as reações dele. Ela não conseguiu achar nada na gravidade do que ele fazia. E ela ainda ficava tentando se culpar o tempo todo. E aí vamos olhar a constelação familiar, né? Os pais sempre brigavam muito. O pai era alcoólatra. E nas relações de casal, da família, as mulheres sempre submissas, e os homens viciados, os homens violentos,
Sempre aquela convivência desarmônica entre os casais. E na infância ela relata uma sensação de solidão muito grande, um medo muito grande de se separar, de ficar sozinha. Porque na infância ela nunca sentiu que ela tinha um suporte dos pais. Porque apesar, ela se dava até melhor com o pai, mas o pai estava sempre bebendo, então não dava muito para confiar. E a mãe, ela tinha uma preferência pelos irmãos homens. A mãe sofria com o marido, mas a mãe era machista. E a mãe deixava ela de lado, ela era aquela filha patinho feio. Não dava muito para confiar nessa mãe. Então ela sempre sentiu que ela não tinha suporte, que ela tinha que fazer tudo sozinha. E ela realmente fazia, ela criou uma estrutura de vida onde ela dava conta perfeitamente da vida dela. E ela já vinha de um relacionamento tóxico, inclusive com violência doméstica. Mas aquela sensação de solidão e de desamparo continuava, a ponto dela aceitar esses abusos, essas manipulações, e ainda achar que a culpa era dela. E ela dizia que o pai bebia porque a mãe ficava brava com o pai, fechava a cara e isolava o pai. E aí o pai bebia mais. Ou seja, o pai bebia porque a mãe fechava a cara. A culpa do vício do pai, ela imputava para a mãe. E aí ela vai para o relacionamento e o abuso do companheiro é culpa dela, sendo que ela não está fazendo nada para isso. Então, gente, vamos observar as nossas relações, vamos prestar atenção se de repente a pessoa que a gente convive traz uma situação de desrespeito e quando a gente vai se defender, a pessoa inverte tudo e coloca a culpa na gente e a gente aceita. Vamos observar o nível de desrespeito que a gente está recebendo numa relação e se isso é viável, se isso é aceitável, se tem equilíbrio nessas reações. Vamos prestar atenção. E aí a dica de ouro é o seguinte: primeiro lugar, se ame muito. Quando você se amar de verdade, quando você se valorizar, você não vai aceitar ninguém que não te ama. Então a dica de ouro é: em primeiro lugar está você, em segundo lugar está você, em terceiro lugar está você, em quarto coloca seu retrato. Isso não é ser egoísta, não. Se você se ama, se você se valoriza, você vai valorizar o outro como você se valoriza. Você vai amar o outro como você se ama. Essa é a regra de ouro. A gente trata o outro, geralmente, de forma mais sincera e honesta, como a gente se trata. Então, muitas vezes, essas pessoas que aceitam muita coisa, elas estão sempre querendo cuidar do outro. Mas também há ali uma certa manipulação para não ficar sozinha. Uma justificativa das reações estranhas do outro para não ficar sozinha. Quando você se ama de verdade, você vai amar o outro pelo que ele é e não pelo que você quer dele. Vamos pensar nisso? Deu um nó nos neurônios? Vamos pensar com calma. Talvez uma constelação te ajude a entender melhor. Eu estou sempre aqui à disposição de vocês. É um prazer falar com vocês. Mandem dúvidas, mandem assuntos que vocês querem entender melhor, para que a gente possa continuar conversando e trazendo esses temas tão importantes para o nosso convívio. Eu agradeço muito a vocês que seguem o canal. Quem não segue, siga, envia para os amigos, curtam o vídeo. Um grande beijo.